Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como todos vocês já sabem, criador de conteúdo e compartilhador de conhecimento, especialmente aí dentro da modalidade de day trade e também da modalidade de swing trade. Ou seja, nós vamos trazer aqui para o investidor ou para a investidora todas as informações que nos levam a ser consistentes no day trade e que nos leva também a ter lucro no swing trade. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos continuar falando de formação gráfica, pontos importantes no gráfico, mas hoje nós vamos tratar aqui especificamente de sinais que são gerados através de formações gráficas de reversão do movimento, ou seja, é aquele movimento que começou num sentido bem forte, com uma consistência grande e de repente começaram a surgir sinais, figuras gráficas que são muito importantes, que nos dão a entender de possível momento de reversão para que o trader, o novo investidor, a nova investidora fique bem atento, ligado a essas situações que acontecem quase que diariamente, dentro da mesma semana, dentro do mesmo mês. São situações que estão sempre se repetindo, é claro, dentro de um contexto diferente, mas que se repetem com o passar dos dias e que os investidores, as pessoas que fazem operação, especialmente no day trade, tem que ficar muito atento para acertar, ser mais lucrativo e buscar a consistência dentro do day trade. Então, investidor, se esse vídeo estiver alinhado com você, alinhado com a sua filosofia, alinhado com a ideia que você tem sobre day trade, swing trade, deslocamento gráfico, morfologia gráfica, por favor, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, porque com certeza a ideia é de todos nós crescermos juntos. Como foi dito anteriormente no vídeo antes a esse, nós falamos bastante aí de pivô de alta, pivô de baixa, pullback, pontos importantes nos gráficos, ou seja, aqueles pontos onde que após um pivô de alta, até onde que a força do movimento pode ir, qual que seriam as regiões de possíveis pullbacks, regiões importantes de suporte, resistência, Fibonacci, VWAP bands, médias móveis. Então tudo isso são pontos importantíssimos nos gráficos. O que as pessoas devem perceber é que o gráfico, quando ele começa numa tendência forte, ele vai até um determinado momento e depois ele vai perder força. E no momento que ele perde a força desse movimento principal e começa a fazer o pullback, é onde que normalmente aparecem algumas figuras gráficas que nos dão a entender de uma possibilidade de reversão e até rompimento. Só que hoje aqui nós vamos falar só sobre reversão. Rompimento a gente vai trazer em um outro vídeo específico sobre esse caso. Mas hoje aqui sobre reversão, então vamos imaginar aqui uma situação. Começou o pregão, nós temos aí um movimento forte de alta, a pessoa começa a fazer sua operação na tendência do mercado e pega uma subida excelente, ou seja, uma pernada de alta, como o pessoal fala, excelente, e começa a perceber que a força desse movimento principal chegou numa certa região, onde que ele começou a fazer um pullback, começou a ficar um pouco mais consolidado, não estava tendo tanta força assim para continuar o movimento principal, mas também o pullback não estava tendo tanta força assim para criar uma reversão. Aí começa a aparecer algumas figuras gráficas naquela região. Isso aí é que o trader tem que ter uma percepção para que ele consiga executar as operações mais certas possível. Ou seja, os gráficos, eles existem padrões que se repetem ao longo dos pregões, ao longo do dia. Então o investidor que tem aquela experiência e tempo de tela, ele vai conseguir perceber facilmente essas semelhanças através dessas figuras que já aconteceram em outros pregões passados e que o movimento teve uma tendência de seguir um caminho e agora a figura gráfica começa a aparecer novamente, no qual nós temos uma possibilidade, uma projeção de se repetir aquele movimento que foi feito no pregão anterior, no qual é a sua base de conhecimento. Então tudo isso vai ajudar o trader, o operador, a fazer entradas mais certeiras, com o objetivo de acertar na operação para lucrar no mercado financeiro. E ajustando aqui o texto da apresentação, vocês podem olhar que o movimento de reversão é uma constante nos gráficos. Por quê? Não existe ativo nenhum que começa numa posição e dispara num único sentido, numa única direção, sem fazer qualquer correção, sem fazer qualquer retração, e vai subindo o dia inteiro até chegar no final do pregão, na hora de fechar o pregão, ele encerrar as suas atividades e finalizar o dia ali com uma pernada de alta única ou uma pernada de baixa única. Isso não existe. Então, ou seja, todo movimento que, de acordo com as teorias de Elliott, vai em formatos de ondas. Então nós temos uma onda maior quando existe um movimento mais forte, depois tem um pullback, depois a onda continua maior na tendência do mercado, depois faz outro pullback e assim vai. Só que a gente percebe que quando chega num determinado momento do dia, existe uma consolidação, existe uma possibilidade de reversão, e é nesse momento onde que a gente vai reparar essas figuras gráficas, essas formações de uma estrutura gráfica que vai trazer uma visão mais assertiva do trader na hora de fazer as operações. Então, quais seriam os tipos dessas formações gráficas, desses desenhos gráficos que a gente pode enxergar aí ao
longo dos pregões que dão uma ideia de reversão. Topo duplo e triplo, fundo duplo e triplo, cabeça, ombro, cabeça, cabeça, ombro, cabeça invertido, bandeira de reversão. Aí nós temos bandeira de baixa e bandeira de alta, o cone de reversão, mesma coisa também, nós temos o cone de baixo, o cone de alta, e nós temos também uma reversão direta, que eu vou trazer para vocês aqui, que acontece aí, né, numa frequência de 2 vezes por mês. É uma frequência bem baixa, mas ela existe sim, e vocês podem perceber que realmente acontece aí nos pregões que são realizados aí no dia a dia. Então nós vamos aqui agora trazer modelos para vocês entenderem quando que acontece cada uma, para ser uma referência na cabeça do trader. É claro que dentro daquele contexto do canal de expansão do conhecimento, o trader tem que ir lá enxergar isso nos gráficos de candles, nos gráficos de Renko, para que ele consiga perceber o momento que essas figuras formam para uma possível reversão do movimento ou apenas uma correção daquele movimento que está sendo realizado naquele momento. Então, primeiro aqui nós vamos falar de topo duplo e triplo. Então, por exemplo, já existe uma resistência importante ali numa parte do gráfico. Então, essa linha amarela aqui é a linha de resistência, um ponto importante do gráfico. Então, os gráficos de candle, os preços do ativo vêm subindo em formatos de onda, igual as ondas de Elliott. Aí, de repente, toca nessa resistência. Só que essa resistência é tão forte que, mesmo com o movimento todo direcional, ela não deixa os gráficos de candle, ou seja, não deixa o preço ultrapassar aquela região. Então, o que acontece? Faz um pullback, depois o preço ganha um suspiro e volta a subir. E naquele momento ali do pullback já cria-se ali também uma região de suporte. Então, ou seja, nós temos suporte aqui também. Aí o gráfico tem um movimento mais forte de alta, toca de novo na mesma resistência e volta a tocar de novo no suporte de baixo. Ou seja, nesse momento aqui nós já temos o topo duplo, ou seja, aonde que os gráficos de candle subiram e tocaram 2 vezes numa resistência. Então isso acontece também com bastante frequência dentro do mercado financeiro. E o que acontece aqui depois do topo duplo é do preço dos candles romper aquele suporte, esse suporte aqui, rompe e continua a queda fazendo um movimento de reversão. Mas ainda assim existe mais uma tentativa de testar a resistência, que é onde o preço está tão ainda com aquela força de exaustão para continuar subindo, que ele vai lá e toca pela 3ª vez a resistência. É onde que a gente tem o topo triplo, ou seja, ele tocou 3 vezes. Aí, como não rompeu, o gráfico perde força, nesse caso aqui a força de alta, e existe uma queda considerável fazendo a reversão, rompendo esse suporte aqui, ou seja, os gráficos de candle vem desenhando aqui, rompe esse suporte aqui e vai cair. Então aqui é uma ideia de topo duplo e topo triplo para fazer operações no day trade. Aqui falando de fundo duplo e fundo triplo, é a mesma coisa, o mesmo conceito do topo duplo e topo triplo, porém aqui acontece na região de suporte com a pequena resistência. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então nós temos um suporte conhecido, um suporte já histórico bem forte, aí o preço está caindo, os gráficos de candle estão caindo, toca a primeira vez no suporte, faz um pullback, aí ali tem uma resistência que foi criada devido a esse pullback, ele volta a testar de novo o suporte, só que aí o suporte não deixa o preço cair, ele volta a subir, a tocar de novo na resistência. Aqui nós já temos de novo um fundo duplo, igual na apresentação anterior a gente teve um topo duplo, aqui nós temos um fundo duplo. Aí nesse caso acontece também um movimento bastante frequente do gráfico de candle na hora que subir aqui, depois de tocar 2 vezes no suporte, de ganhar aqui a reversão e continuar o movimento de alta. Porém, se ainda, novamente, a força vendedora está um pouco ainda intensa, ele volta a testar de novo o suporte. Aí toca a 3ª vez no suporte. Se tocou a 3ª vez no suporte e não rompeu, ele vem com uma força reversão de compra muito forte, rompendo essa pequena resistência aqui. Então isso, pessoal, é basicamente situações que acontecem no dia a dia, nos gráficos, que a gente consegue avaliar. Aqui nada mais nada menos que é o seguinte, vem um grande movimento de baixa, uma consolidação e uma reversão. Isso é para fundo duplo, topo duplo, fundo triplo, topo triplo. Aqui agora nós temos a grande figura ombro, cabeça e ombro, que é tradicional, que é clássica para quem opera aí no day trade, swing trade também, e ela é muito básica, ou seja, nós temos mais uma vez uma resistência forte, bem conhecida, uma referência de resistência histórica. Aí o preço vem subindo, ele chega ali até naquele momento e não encontra forças para continuar, aí ele faz um pullback, depois aí naquela região do pullback ali cria-se um suporte, ele vai lá em cima e testa a resistência, ou seja, ele rompe esse topo anterior, toca na resistência, mas ele fica sem força para prosseguir, aí ele volta a tocar novamente lá embaixo no suporte, mas aí ainda ele não rompe, ele ainda tá com aquela intensidade da força compradora no movimento de alta, ele volta a subir, aí ele vai naquele mesmo nível ali da primeira parte aqui desse topo, ele vem aqui também nessa região, é onde que ali nós temos uma resistência, e ali ele não consegue romper
aquela região de resistência, aquela resistência menor, não consegue romper, é onde que o gráfico sinaliza uma reversão e cai. Então essa figura clássica aqui chama ombro, cabeça e ombro. Por quê? Aqui nós temos um ombro, temos o outro ombro e aqui nós temos a cabeça. Então é exatamente isso que acontece no dia a dia também, vocês podem observar o que acontece. O que também o ombro, cabeça e ombro, ele dá uma sinalização para nós, é de que aqui existia sim uma referência de resistência importante e acaba que essa força aqui vem de uma forma tão forte que ele faz um falso rompimento aqui dessa resistência, até tocar nessa resistência histórica e cair de novo e não voltar a romper essa resistência e cai mais ainda, tá? Então pode ser também que a cabeça da figura ombro, cabeça e ombro seja um falso rompimento de resistência. E ao contrário também, investidor, ao contrário, a mesma coisa, nós temos também o ombro, cabeça e ombro invertido, que aí também é no movimento de baixa, ele faz lá a formação dessa figura e depois sobe. Então, novamente, nós temos um suporte conhecido, suporte histórico, o preço está caindo, faz um pullback, vai lá, toca no suporte, volta naquela linha ali na mesma região do pullback anterior, aí a gente tem uma resistência de novo ali, ele vai lá e não consegue romper aquela resistência, ele cai, faz mais um pullback, no que ele faz pullback, ele não também consegue romper aquele suporte intermediário que foi criado ali, e a partir dali ele vai lá e ganha força, revertendo o movimento. Ou seja, pontos muito importantes novamente aqui, nós temos aqui dois ombros invertidos e a cabeça invertida, então por isso que chama ombro, cabeça e ombro, com o mesmo conceito da figura apresentada anteriormente, que era o ombro, cabeça e ombro tradicional. Aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido. Isso, gente, se vocês puderem perceber, fazer análise de extensão do conhecimento, vocês vão enxergar isso nos gráficos, quase que todas as semanas acontece esse tipo de movimento, que é muito importante para tomada de decisão. O outro também movimento importante é a bandeira de reversão, ou seja, vamos imaginar aqui que está no movimento de queda considerável, né? O gráfico está caindo, os candles só aparece candle vermelho na imagem, aí de repente ele encontra uma posição importante no gráfico, onde que ele vai fazer um pullback, mas esse pullback é feito e na hora que o movimento volta dentro do movimento principal, ele não volta com tanta força, ele não consegue romper aquele último fundo que tocou, de acordo com o movimento mais forte, então acaba que ele fica aqui numa consolidação, e nessa consolidação cria-se ali um pequeno canal, que é um pequeno canal de alta, que está, no caso, incompatível com o movimento principal de descida, mas é uma situação que acontece de uma pequena consolidação daquele pequeno canal ali. Então ele vai flutuando dentro daquele canal até que de repente ele ganha força e faz a reversão do movimento. Ou seja, acaba que aqui esse pequeno canal que foi criado aqui, ele é bem obedecido, mas chega no momento que a força, no caso aqui compradora, ela rompe o canal aqui que foi criado, canal de consolidação, fazendo o movimento subir de novo, uma reversão do primeiro movimento de baixo que foi feito. E por que chama bandeira? Porque aqui, ó, se você colocar um mastro e fechar ali, ó, parece uma bandeira. Aí cria-se o desenho de uma bandeira. Então por isso que chama bandeira. Então nós temos bandeira de alta, bandeira de baixa, né, que é uma bandeira que mostra uma reversão. Do outro lado também nós temos um desenho muito similar a esse de bandeira também, mas o sentido do canal da consolidação é um pouquinho diferente. Então nós temos de novo um movimento de baixa, aí faz o pullback, o movimento que vem depois do pullback é um pouquinho mais forte do que o pullback, ele chega até a romper aquele fundo ali anterior, mas não consegue avançar mais, ou seja, a força compradora faz ele voltar novamente a fazer um outro pullback, criando ali também um pequeno canal que a gente pode traçar aqui também naquela região, um canal de consolidação no sentido contínuo do movimento, ou seja, o sentido de queda, mas ele fica consolidado ali até que ele toca um fundo máximo, mas aí vem uma força compradora e rompe aqui novamente aqui a resistência dessa região consolidada também, fazendo aí, mostrando uma reversão do movimento. Então tudo isso também é importantíssimo as pessoas perceberem que, de novo, aqui nada mais nada menos que é uma força do movimento no sentido, tem uma consolidação e depois uma reversão. Então isso aí é situações que acontecem no dia a dia aí, na semana, no mês, dentro do bolsa de valores. E aqui também, é claro, nós temos a bandeira de reversão de alta, né? Ou seja, o movimento está vindo forte e alta, faz a mesma consolidação dentro do mesmo canal consolidado, depois cai rompendo o suporte desse canal. E a mesma coisa também, vem a força de alta, constrói aquele pequeno canal consolidado ali, só que no sentido um pouco contrário do anterior, como exemplo, até que ele toca um ponto máximo e não consegue segurar e existe o rompimento dessa bandeira. Então aqui é vocês entenderem os tipos de figura que pode aparecer, especialmente na bandeira de reversão. Nós temos também o cone de reversão, que é uma figura bem famosa, uma figura que acontece quase todos os dias, basicamente representa um cone, um fechamento de triângulo, quando o gráfico também fica consolidado numa determinada região. Então novamente nós temos uma força compradora aqui indo numa intensidade bem forte, só que ele chega no momento, ele faz o pullback, só que aquele pullback é feito de uma forma que ele engata de novo uma tentativa de pivô, mas ele não rompe aquela região ali, e o pullback depois é menor e assim
cria-se ali um triângulo de suporte e resistência, no qual os candles tendem a flutuar naquela região ali, até diminuindo, até romper ali o suporte e fazendo a reversão do movimento principal. Então esse é um ponto fundamental. E aqui também, dentro do cone de reversão, nós temos essa figura aqui, mas com um suporte mais forte, não um suporte diagonal, mas um suporte mesmo horizontal mais forte. Ou seja, nós temos um movimento de alta, depois um pullback considerável, aí vem a força de novo compradora tentando fazer o pivô para continuar o movimento, mas não passa daquela resistência ali que é muito forte. Só que o pullback é menor que o anterior, fazendo ali em cima existir uma resistência forte e aqui embaixo ter um suporte diagonal, fechando ali também novamente o triângulo, no qual o preço tende a flutuar ali até romper o suporte e voltar a cair, fazendo a reversão do movimento de alta. E a mesma coisa acontece também ao contrário, ou seja, movimento de queda, vem o pullback, o preço tenta romper, não consegue, cria-se ali um canal, cria-se ali um triângulo com resistência e suporte que vão se afunilando, os candles tendem a flutuar ali dentro até ocorrer o rompimento e a reversão do movimento principal. E também ao contrário, né, vem a queda muito acentuada, o back, aí tenta fazer o pivô e não consegue, mas vai quase que na mesma região do fundo anterior, aí o pullback é menor, aí a gente traça aqui novamente uma resistência diagonal e um suporte horizontal, afunilando ali também exatamente o movimento dos candles, no qual ele obedece até romper e reverter totalmente o movimento principal. E aqui a gente tem a chamada reversão direta, que é muito simples, é quando o preço ele cai de uma forma muito acentuada no determinado período do dia, né? Isso é facilmente percebido. Normalmente, por exemplo, o preço, os candles aí tem uma queda de 700 a 1000 pontos aproximadamente, por exemplo, em uma hora, que é uma queda acentuada, e logo depois disso existe um movimento contrário rapidamente, quase que zerando essa queda. Então a gente chama aí de um movimento em V, né? O que acontece normalmente é o seguinte: queda acentuada, depois vem uma forte força de alta acentuada com um pequeno pullback até igualar. Então, ou seja, o início aqui do movimento de baixa vai até lá no fundo, depois sobe e o movimento de alta iguala aqui no movimento de baixa. Então esse é uma famosa reversão direta que acontece aí ao menos 2 vezes por mês. Não é garantia de nada, não é garantia que acontece, mas historicamente, estatisticamente ela acontece aí 1 a 2 vezes por mês. E ao contrário também, nós temos um movimento muito forte de alta, um momento muito pequeno do dia, aí de repente ele faz um pullback, aí ele não consegue manter a força de alta e volta e fecha esse gap aqui, desse movimento de alta, ele fecha aqui no movimento de baixo, fazendo um V aqui ao contrário. Então, pessoal, todas essas informações que eu trouxe para vocês aqui nesse momento são informações importantíssimas, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a maneira que a gente leva em consideração na hora de fazer as operações do mercado financeiro, especialmente aí em day trade, com o objetivo da gente acertar novamente a nossa operação e sair lucrativo e ser consistente no mercado financeiro. Então tudo isso baseado em deslocamentos gráficos, em figuras gráficas, em morfologias de candle, em pivô, em pullback, em suporte, resistência e vários indicadores também que ajudam a você enxergar isso. Fibonacci, VWAP Bands, canal de Keltner, bandas de Bollinger, médias móveis, canal de alta, canal de baixa, tudo isso somado, pessoal, é o que faz a gente ser consistente no day trade hoje em dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe aqui, espero que ajude vocês a desenvolver cada vez mais a ideia de fazer operações, especialmente aí em day trade, no mini índice, no mini dólar, e vamos todos aí crescer para ser consistentes nesse mercado e faturar e colocar dinheiro no bolso. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.